Olá, estudante! Eu sou o professor Átila Almada e esta é a série Redação em 10 minutos. 8 vídeos curtos com o essencial para o seu vestibular em até 10 minutos. Hoje é o nosso primeiro encontro e vamos falar sobre o que é dissertar. Venha comigo! A primeira coisa que você precisa saber antes da conceituação de o que é dissertar é que a dissertação é o gênero textual mais pedido na maioria das provas para ingresso nas principais universidades do país. Trata-se de um gênero bastante amplo, cultivado ao longo de toda a vida acadêmica que se seguirá, mas um gênero bastante exigente que verifica o conhecimento do aluno acerca de um tema pré-estabelecido e, claro, como ele consegue trabalhar estruturalmente em termos de ideias, em termos de palavras, em termos de partes do texto, para que aquilo tudo faça sentido e atinja o objetivo do convencimento, que é o objetivo maior da dissertação. Muito bem. Se eu quisesse fazer uma definição bem simples para você, eu diria: dissertar é convencer, mas é um pouquinho mais do que isso. Como eu falei há pouco, convencer é a finalidade do texto dissertativo, ou seja, o texto dissertativo deve gerar convencimento após ser lido, após o leitor entender quais são os argumentos e o ponto de vista que o autor defende. Até ali, até chegar ao convencimento, existem outros mecanismos que precisam ser manipulados pelo candidato, pelo vestibulando, para atingir o seu objetivo. A primeira coisa é que esse vestibulando vai lidar com um tema. Todos os vestibulares que trabalham com uma prova de redação que exigem o texto dissertativo vão trazer para você uma coletânea. O que é uma coletânea? Coletânea é um conjunto de textos selecionados, obviamente, pela banca examinadora do vestibular sobre um certo tema. Qual tema? Bom, o tema que você vai saber na hora. Mais para frente a gente vai falar sobre eixos temáticos nos próximos encontros e você vai entender mais ou menos como isso funciona. Mas obviamente esse tema não é prévio e obviamente também quanto mais você souber quais são os temas em debate no momento em que você for fazer a sua prova, temas de destaque, temas que a mídia veicula mais amplamente, mais chances você tem de não ser atingido por uma surpresa, nem sempre tão agradável no dia do vestibular, ok? Então você tem ali uma coletânea com uma série de textos sobre um tema. Quantos textos? Depende. Às vezes 4, 5, às vezes só 2, às vezes 1, vai depender do tamanho do texto, da profundidade da abordagem e do direcionamento que a universidade vai dar para você. Por que direcionamento? Porque existe uma pequena diferença entre tema e recorte temático. Um tema é uma coisa mais ampla e, a depender do tema, você não vai conseguir tratar de tudo que ele envolve em 30 linhas, que é a média de espaço para um texto dissertativo. Então, imagine um tema como, por exemplo, violência. Obviamente, você não falar de tudo que envolve violência em 30 linhas. Então, vai caber a você fazer um recorte, se este recorte não for dado, escolher falar sobre violência urbana, ou violência contra a mulher, ou violência contra a criança, a depender também dos dados da coletânea, ou este recorte já virá dado pelo próprio vestibular. O tema é violência, mas eles escolhem recortar, por exemplo, para violência contra idosos. Tudo certo? Muito bem, então para chegar ao convencimento, o que você precisa fazer? Primeiro você vai expor dados, expor ideias, expor fatos. A primeira coisa é você olhar na coletânea o que é importante, destacar, entender o que norteia aquele tema. Por quê? No primeiro parágrafo, na introdução, eu vou falar de parte a parte também nos próximos encontros, aqui é só uma pincelada. No primeiro parágrafo, você deve apresentar o tema ao leitor, mostrar qual é a sua abordagem, qual é a polêmica que envolve ali a discussão e estabelecer uma tese. Bom, o que é uma tese? A tese é a ideia central, é aquilo que vai embasar o seu texto, é a partir da qual se farão os argumentos. E vamos ao segundo passo, argumentar. O que é argumentar? O argumento ele guarda em si 3 coisas importantes. Primeiro, uma análise de dados, ou seja, você tem ali na coletânea e também pelo seu conhecimento acerca do tema, o conhecimento prévio, dados, números, fatos importantes sobre aquele tema em análise, que devem ser analisados em semelhanças, diferenças ou até questionados. Veja bem, não é porque é um dado numérico ou uma estatística que você deve aceitá-la de olhos fechados. Você não pode negá-la, mas você pode, por exemplo, questionar o critério de obtenção do dado. Depois de analisar esses dados, você verifica outras relações possíveis, não só as que estão ali
naquele universo. Mas, por exemplo, relações históricas, comparações, seja na forma de analogia ou na forma de contraste, você pode verificar relações de causa e consequência, finalidades, enfim. Essa verificação de relações possíveis a partir dos dados que você já analisou vai levar à interpretação, ou seja, como aquele dado fará sentido para o seu texto dentro de uma sequência argumentativa em que você começa com uma ideia ampla na tese e vai afunilando ao longo do texto. Portanto, dado e argumento, você já percebeu, não são sinônimos. O argumento é a interpretação do dado baseada em análises e relações e não apenas uma reprodução, certo? E aí nós vamos para o terceiro ponto, que é o convencimento. Depois de o leitor entender qual é o tema que você apresentou na introdução, entender a sua tese e ratificar, ou seja, confirmar os seus argumentos vindos da análise de dados e das relações possíveis, você vai apresentar a ele ou uma retomada baseada em síntese das ideias principais, ou uma pergunta ou uma proposta. Sim, se você é um vestibulando que só estava pensando no Enem e colocou a conclusão como sinônimo de proposta, faça uma pausa. A proposta depende do tema que você aborda. Se for um tema social, como é o Enem, obviamente vai precisar de proposta, mas nem todos os temas precisam disso. Você também vai conhecer mais sobre isso nos nossos próximos encontros. Então, neste último parágrafo, que é a sua conclusão, você vai retomar e sintetizar ideias, apresentar uma pergunta que indica que o debate continua ou uma proposta de intervenção. Ou, ok? Nós temos aqui 3 opções. Esse conjunto da obra vai gerar o convencimento no seu leitor que, levado, digamos assim, pela mão da apresentação do tema, passando aos argumentos e chegando à retomada pergunta ou proposta, conseguirá entender qual foi a sua abordagem e será convencido por ela. Mas afinal, o que é ser convencido? Pois é, ser convencido por algo é aceitar aquele algo, ou seja, aquela ideia, no caso de um texto, como uma possibilidade a respeito do tema. É importante entender que convencer não é obrigar o outro a aceitar seu ponto de vista. Obrigar o outro a aceitar seu ponto de vista não faz parte da ideia democrática que norteia qualquer debate. Quando você obriga alguém a concordar com você, a democracia foi para um lado e a sua ideia foi para o outro. O importante é que o leitor aceite a sua ideia como válida, ou seja, ele pode pensar, bom, eu não concordo com o que está escrito aqui, não é a minha opinião, mas dentro dos critérios que esta pessoa estabeleceu, que são critérios lógicos, que analisam fatos que realmente existem e traçam relações possíveis, esta opinião é válida, é correta, é coerente, mais do que correta, é coerente. Portanto, a aceitação da coerência é que é o convencimento. E não exatamente ele dizer, ok, parabéns, concordo com você. Você não precisa fazer o seu leitor mudar de lado. Ele não vai concordar, mas ele não vai concordar necessariamente. Pode concordar, mas certamente ele vai aceitar. Apenas a aceitação da sua ideia é que gera o convencimento. Se ele sequer aceitar, ou seja, se você não tiver base suficiente para que ele aceite aquilo que você expõe, aceite os argumentos que você traça, aí ele não será convencido, certo? Bom, é isso. Se você curtiu o vídeo de hoje, não se esqueça de deixar o seu gostei, inscrever-se no canal e ativar o sininho das notificações. Afinal, no próximo vídeo nós vamos falar sobre eixos temáticos e vestibulares, eixos temáticos dos principais vestibulares do Brasil. Um grande abraço e até a próxima!